João, você com a palavra, agradeço o convite e a gente dialoga mais depois. Obrigado, Douglas. Acho que está sem som. Obrigado, Douglas, né, pela introdução, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, só para entender um pouco essa obra, né, chamada Federação Nacional das APAES no Brasil, Hegemonia e Propostas Educacionais, de 1990 a 2015, que é o resultado da minha tese de doutorado, realizado na Universidade Federal de São Carlos, e que foi apresentada, né, e orientada pela professora Kátia Caiado. Então, assim, depois, se alguém quiser os slides da apresentação, eu disponibilizo, depois eu passo para a pessoa e vai entender um pouco mais do que se fala a obra. Então, a grande importância que nós temos aqui é entender que a Federação Nacional das APAES é uma agremiação de mais de 2.200 unidades, associações civis denominadas, né, de APAES, coordenada por 25 federações estaduais. Ela atendeu no ano de 2018 mais de 3.694.000 pessoas nas áreas de prevenção, saúde, educação, assistência social. Então ela possui muitos assistidos. Ela foi fundada em 1963 pelas 12 primeiras APAES no Brasil, né? Em 1954 a 1962. A primeira APAE, esse aqui é meu gatinho Potter que está aqui, né? A primeira APAE foi fundada em Guanabara, no Rio de Janeiro, e é uma instituição privada assistencial marcada pela filantropia. Então é uma instituição fortíssima, é uma instituição aí que tem uma longa trajetória e que tem atuado decisivamente na política da educação especial. Então, o que acontece? Né? Deixa eu aqui passar outro slide. O público que geralmente a APAE coloca é o público da pessoa com deficiência intelectual associada às outras deficiências, nas dimensões sociais da educação, saúde e assistência social, trabalho e lazer. Ela também, junto, desenvolveu uma forte força social e política com a Pestalozzi. E aí teve vários dirigentes, né, da FENAPAES e das APAES que sempre tiveram relações sociais e políticas com o Estado, e várias disputas políticas, né, a FENAPAES esteve presente para disputar a educação especial, né? E isso principalmente desde 2013 a 2015. Que mais? Então, o objetivo do estudo foi analisar a participação da Federação Nacional na disputa pela hegemonia no campo da educação especial, bem como examinar as políticas, né, as propostas educacionais da FENAPAES para as pessoas com deficiência entre os anos de 1990 a 2015. Então, o que eu abordo nesse livro? Eu abordo a gênese e desenvolvimento apaiano no Brasil. Eu falo da organização e reestruturação da FENAPAES na área da educação. Eu falo da relação da FENAPAES com as políticas públicas educacionais de 1990 a 2015. Eu também menciono os mecanismos que a FENAPAES se utilizou para inserir e consolidar no campo da educação especial no Brasil. Discuto o conceito de deficiência preconizado pela FENAPAES, as propostas educacionais da FENAPAES durante 1990 a 2015 e as teorias pedagógicas que a FENAPAES tem trabalhado desde 1990. Então é importante lembrar que todos esses conteúdos
partiram do método materialismo histórico dialético, sustentado no referencial teórico em Antônio Gramsci e nos seus interlocutores. Foi uma pesquisa documental que analisou diversos trabalhos, documentos, atas, livros, programas, projetos, relatórios, planejamentos da Federação Nacional das APAES, desde 1990 a 2015. Então, também temos aí as fontes secundárias que ajuda a compreender um pouco o papel da FENAPAES, aí outros documentos da própria federação e outros documentos da política nacional. E a ferramenta que foi utilizada foi a análise crítica do discurso. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com a transmissão. Tá tudo certo com a transmissão. Então, nós temos aí o conceito. Peraí, eu não falei do projeto, desculpa. Então, assim, como que eu poderia resumir em poucas ideias aquilo que a FENAPAES fez de 1990 a 2015? Então, a filosofia do trabalho da FENAPAES pode se resumir em 2 verbos: cuidar e educar. São esses 2 ações que sempre a FENAPAES se coloca. E aí ela sempre se coloca como protetora das pessoas com deficiência, embora não seja um movimento de pessoas com deficiência. E ela sempre coloca a função de educar essa população. Então ela se coloca sobre essa responsabilidade. Mas a própria FENAPAES, ela diz que ela é uma ONG, né, uma OCIP, e ela tenta se colocar, mas enfim, ela utiliza a palavra que ela é do terceiro setor, mas o terceiro setor nada mais que é uma expressão de um projeto neoliberal da sociedade. Então nós temos aí umas políticas educacionais, principalmente que dentro dessa esteira de uma sociedade neoliberal conta com o apoio da sociedade civil, inclusive as APAES, que são filantrópicas, para ter uma relação vantajosa que beneficia o sistema, até enquanto isso é suficiente, né? Então nós temos uma realidade. Uma coisa que é interessante é perceber que sempre nós falamos que o poder público é omisso, o poder público não faz isso e aquilo. Mas na verdade, na questão da educação especial, principalmente, grande parte das verbas da educação especial foram destinadas às instituições privadas assistenciais, principalmente relacionadas à educação. Então a grande fatia do dinheiro da educação especial sempre foram para essas instituições. E aí existem estudos, e a gente precisa aprofundar, precisa ter mais estudos sobre isso, mas assim, desde a gênese da FENAPAES até hoje, as suas entidades contam com recursos públicos. Então, mas ela é privada, né? Esse é o engano de falar que é o terceiro setor, porque o terceiro setor pensa que não é nem público nem privado, mas aí que está o problema. Ela é privada que recebe recursos públicos. E nós colocamos uma questão muito séria, que é o seguinte: nós falamos da situação da inclusão da nossa escola, sabemos que há lacunas, há limites, mas nós temos que entender que uma questão que é fulcral é a questão do financiamento. Então, muito dinheiro da educação especial vão para essas instituições, e em vez de ir para a escola pública. Então, essa falta de... não é falta, né? Vamos dizer... essa relação entre Estado ou, vou falar de município com as APAES, favorece as instituições, em vez de fomentar ações de fortalecer uma educação especial pública. E quando eu falo educação especial, não falo uma modalidade especial, segregada, não. Estou falando de um ensino que estabelece o direito à educação na escola, para todas as crianças com deficiência. É nesse sentido. Então, o que a gente pode observar é que desde 1990 a 2015, a FENAPAES tem aí uma hegemonia, ela se conforma como um bloco histórico no conceito gramsciano, que permite aí ela se aproximar dessa relação com o Estado.
E o conceito de deficiência, muitas pessoas colocam, uma coisa que foi interessante na pesquisa que eu desenvolvi, é que as pessoas sempre colocam que a FENAPAES só trabalha com a pessoa com deficiência intelectual, mas nunca foi assim. É interessante saber que, independente das localidades, algumas APAES atendiam pessoas com cegueira, pessoas com surdez, ou com outros transtornos emocionais, né, distúrbios aí que não é questão da educação especial, né? Então, e isso perpassou muita história. É claro que a FENAPAES ela vem se colocando como falar da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, mas isso é muito mais uma retórica do discurso, porque isso se contrapõe aos próprios documentos que ela coloca. Então, no discurso ela coloca porque ela sabe que não existe uma federação, um movimento assim fortíssimo de pessoas com deficiência intelectual que possam enfrentá-la, né? Então, nós temos sim associações de pessoas com síndrome de Down, associações de pessoas com deficiência intelectual, mas aí na questão do campo de relações de força, a FENAPAES ela se coloca como a portadora de voz desse grupo, e aquele grupo que não tem esse investimento, ela não consegue se colocar. É uma outra questão. Mas aqui é interessante perceber que nos documentos que eu constatei de 1997 a 2001, a FENAPAES utilizava o termo portador de deficiência ou junto, separado, portador de deficiência mental. Então eram os dois termos, e como portador de deficiência englobava tudo. E aí a gente sabe muito bem o que significa esse termo, ou é bom recuperar. Em 2001, ela coloca no programa Pai Educadora, que é um programa que se tornou muito famoso e muitas pessoas trabalharam, inclusive, e o mais interessante é que pessoas intelectuais da sociedade civil, da sociedade política, produziram esse documento, tá? Então, são pessoas de universidades, pessoas de secretarias, o próprio pessoal do MEC prestou assessoria para as APAES. Então, nós temos aí que colocava a pessoa como deficiência mental associada a outras deficiências ou aos outros distúrbios. Então, tudo isso tendo presente aí umas disputas de relações de força que eu abordo na minha pesquisa, mas para vocês entenderem como ela vai se posicionando. De 2008 a 2011, nos documentos, ora ela amplia, fala para a pessoa com deficiência, ou ora ela fala a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Ou seja, não há uma regularidade no termo pessoa com deficiência intelectual nas produções, nos arquivos da FENAPAES. Então, em 2011, quando ela fala do conceito de deficiência intelectual e ela parte da visão do conceito de deficiência intelectual da Associação Americana de Deficiências Intelectual e do Desenvolvimento. Dalcídio, você quer trocar com a Letícia? Você acha que tá bom ou continua? Tá. Depois você volta. Tá bom. Obrigado. Então, retomando aqui a questão dos documentos da FENAPAES, nós temos aí que a FENAPAES conceitua a pessoa com deficiência nos estatutos, no seu estatuto, no Estatuto da Federação Nacional, o último que foi reformulado em 2011, que fazia parte do recorte da minha pesquisa até 2015, ela fala, o termo que ela usa do público é pessoa com deficiência. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um termo que é específico, né? Que é o quê? Que é toda aquela pessoa que possui de natureza
física, intelectual, emocional, espiritual, enfim. Ela utiliza o termo de pessoa com deficiência internacional dos direitos das pessoas com deficiência, da ONU de 2006. Ou seja, como ela usa no estatuto um termo relacionado a, dizendo que o público é pessoa com deficiência, que é uma coisa ampla, né? E aí até entra o público autista, e ao mesmo tempo ela usa e fala que é de pessoa com deficiência intelectual. Então que a gente chega à conclusão que isso é uma definição do seu público. Porque na verdade ela faz essas mudanças, e aí por meio da análise do discurso a gente consegue observar que é justamente por causa da sua ideologia e a disputa pela hegemonia. Então ela faz uso disso para se manter forte e atuante no Brasil. Então, e as perspectivas de deficiência transita entre os modelos médicos e psicopedagógico, também dentro da pedagogia das competências e do modelo social da deficiência. Ou seja, não tem uma organicidade, uma coesão de uma definição teórica do que é uma pessoa com deficiência. E aí nós poderíamos problematizar muito isso em outro momento. Então, assim, resumidamente, o que consta aqui no livro sobre propostas educacionais da Federação Nacional das APAES de 1990 a 2015, são 5 propostas. A primeira, a FENAPAES sempre coloca para oferecer educação escolar às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que esse é o papel dela. Ela também coloca oportunizar programas pedagógicos especializados que convergem para a área de trabalho com arte, cultura e lazer. Ela também estabelece que é o compromisso dela uma educação profissional em nível básico, né? Promover a educação física como fator de qualidade de vida ou como esporte de rendimento. Então existe a questão das Olimpíadas, educação física, que surgem, que aparecem e que até hoje estão presentes, né? Então essa questão da Olimpíada da Educação Física, colocando o esporte como rendimento, até hoje é uma coisa que é bastante apresentado. E uma outra coisa que foi muito interessante, que isso era mais recente, essa proposta, que era garantir atendimento educacional especializado, integral e integrado para promover o desenvolvimento integral e integrado do aluno com deficiência intelectual e múltipla. Então ela utiliza o termo atendimento educacional especializado, que era na Política Nacional da Educação Especial, e esse da Política Nacional de 2008 é no modelo de salas de recursos, e aí ela coloca esse AE no formato integral e integrado. O que é isso? Então, esse termo ela utilizou justamente para referir a quê? Que ela oferece um tipo de educação muito semelhante à escola, porque é integral e integrado. Então ela tenta aí conseguir uma articulação com o sistema público, utilizando umas terminologias próprias da política, mas adequando aos seus próprios interesses. E a outra coisa que é interessante, que não dá muito para explorar, é assim que a FENAPAES a todo momento propõe que as APAES se sustentam numa concepção inclusiva e transformadora. Isso desde 2001. Mas quando a gente vai fazer uma análise crítica do discurso, a gente vê que isso, na verdade, se sustenta superficialmente no movimento de iniciativa da educação regular que existe nos Estados Unidos. Vamos lembrar que a primeira APAE, ela surgiu como referência dos Estados Unidos, da ANAC, da Agência Nacional para Crianças com Retardo Mental, isso teve na época, e que teve apoio aqui no Brasil, teve toda a decisão com a Beatriz Bemes, mas que teve todo o apoio também da Helena Antipoff. Então, assim,
Em 2001, as APAES, tendo presente que a inclusão era uma coisa muito presente na discussão da sociedade, principalmente no mundo, já desde os anos 90, ela coloca que as APAES realizam isso. Mas por mais que ela fala da diversidade, a inclusão não é uma inclusão que é com desenvolvimento e formação plena de todas as capacidades humanas. A inclusão que está dentro do projeto das APAES, ela tem uma visão terapêutica, né? de adaptação, ajustamento social, e não de formação humana, numa condição, vamos dizer, omnilateral, de uma formação integral na perspectiva marxiana. Indo para as considerações finais, então o que a gente pode dizer? Que a Rede APAE tornou-se um modelo de instituição filantrópica no país. E é interessante que nesse aspecto ela sempre conta com o apoio de várias instituições empresariais que ajudam a consolidá-la na educação. A ideologia educacional de privatizar o sistema de ensino para pessoas com deficiência, que é realizada pela FENAPAES, representa o caráter de fetichismo da educação, ou seja, a educação se torna uma mercadoria, onde que a disputa não é qual é, a disputa é uma questão mercadológica. Por que a FENAPAES, as APAES se colocam como defensora de uma educação para essas crianças? Porque ela recebe verbas da educação, do Ministério da Educação. Então, como instituição privada, ela precisa defender os direitos, porque ela recebe verba desse público. Então, o custo aluno, que ela perderia esse dinheiro público e precisaria se reorganizar. E como isso é uma questão de investimento que é crucial, a gente começa a perceber que, principalmente, por mais que o governo Lula e Dilma tenham proposto uma política de educação inclusiva, as APAES não deixaram de ser desassistidas. Pelo contrário, no governo Dilma foram repassados milhões a instituições da sociedade civil, assistenciais, privadas assistenciais, filantrópicas, e aí ficou muito claro que muitas dessas federações das APAES tiveram acesso a esse recurso, né? Então, o que mais chama atenção que a FENAPAES, ela coloca a questão que ela é filantrópica, então todo momento ela fala que é o que oferecer uma educação, mas ela não pode ser, como dizer, ter toda uma estrutura de acompanhamento e monitoramento pelas secretarias da educação, porque ela é filantrópica, então ela está fazendo um trabalho de caridade, mas ela recebe um dinheiro público para fazer um trabalho, mas esse trabalho de adequação, enfim, ela se coloca que não, que ela tem autonomia, porque ela é privada, ela é filantrópica, mas quando diz que o recurso vai para lá, tá tudo certo, tá tudo ok. Então, assim, o objetivo, né, desse trabalho mesmo, não foi objetivo, mas a gente analisando, a gente desconstrói essa imagem da FENAPAES como a face boa de um terceiro setor. Não, pelo contrário, ela está sujeita a todos os interesses e regulações de um sistema. E aí, a FENAPAES sempre teve apoio do Estado, isso eu trago no meu trabalho, as várias relações, tudo que aconteceu nesse período. Aí eu coloco, fazendo bem resumo, né, gente? Entre 1963 a 2002, a FENAPAES consolidou um bloco histórico na educação especial. Ela, em 2003, o bloco histórico do capital financeiro, né, fez com que o governo Lula aderisse a programa da inclusão escolar total, mas isso causou vários rebuliços, e isso causou várias tensões, e essas tensões levou aí a disputa do lugar da educação especial, né? E justamente houve aí
por mais que a gente fale em uma inclusão total que foi defendida, houve uma inclusão parcial, porque as instituições continuaram atendendo, continuaram, aí depende muito da regulamentação dos conselhos estaduais e conselhos municipais da educação. E a PAES defende que as APAES são escolas especiais, mas não temos esse termo escolas especiais em lei federal. Isso é uma regulamentação por portarias, por resoluções, não é numa legislação federal, então esse termo não existe como escolas especiais, né? Mas elas querem isso aconteceu no estado do Paraná, e é uma bandeira que se levanta nacionalmente até hoje, né? Mas... João, pode precisar o Dalcides que eu vou revezar, porque eu tô entrando, ele não tá saindo. Tá bom, pode. Obrigada. Obrigado, Letícia. Obrigado, Dalcides. Muito obrigado. Dalcides e Letícia foram muito importantes nesse papel aqui para poder interpretar e fazer acompanhamento. Eu sou muito grato aos dois. Então, quais são os novos fios que se acenam a partir do meu trabalho, né? Que nós temos que continuar pesquisando a Fé na Paz, porque ela forma um novo bloco para a nova Política Nacional de Educação Especial, ou seja, a atualização dessa Política Nacional tem aí um apoio da Fé na Paz, que formou junto com outras federações uma Confederação Brasileira de Entidades, que aí tentam revisar essa política. Nós temos aí a questão que nós temos que estudar essa relação entre conselhos estaduais e o Conselho Nacional da Educação com as APAES, de como se dá toda essa tramitação lá dentro, e a gente sabe que existe muita representação de pessoas que estão nas APAES nas instituições, pessoas das instituições que estão nesses conselhos defendendo as APAES. Lembrando, gente, a APAE não é pública, ela presta um serviço público, mas a sua natureza jurídica é privada. Então, as pessoas confundem a APAE como fosse pública, e isso não é. E isso a gente temos que entender que a lógica de funcionamento, e isso envolve muitas disputas, né? Minha mãe ligando, me desculpa, gente, apareceu a chamada aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Então, é necessário nós estudarmos, né, as APAES, as trajetórias escolares, né, estudar as práticas pedagógicas, ou seja, analisar aquilo que tem de propostas, ver como estão sendo realizadas na prática, como está sendo desenvolvida, e toda a sua relação com as políticas educacionais. Então, assim, essa pesquisa abre novas possibilidades, ou seja, nós não encerramos nesse momento, nós precisamos ainda ver se tudo aquilo que a Fé na Paz propõe, isso está sendo traduzido, aceito, como que isso é trabalhado pelas APAES locais. Então, encerro a minha apresentação. Aqui, apresentando brevemente, de forma resumida, a obra Fé na Paz. Douglas, se você puder falar alguma coisa. João, tem a apresentação, viu, Roger? Não tem outra coisa não falar. Recomendar o livro, com o livro, essa editora, o João também. Eu sou resumo, eu li assim que saiu, e foi uma leitura também bem escrita, né? Uma leitura que não, é daquele livro que a gente quer chegar no final, mas ainda tanto que não acabe, né? Não termine. A gente vai lendo, vai se envolvendo, né? Então,
tá de parabéns, assim, né, pelo livro. Posso fazer duas perguntas, João? Pode. João, como é que você vê a questão da... Né, você citou um pouco a questão do Gente, o áudio recurso, tá ruim. a disputa pelo recurso público. Tá me ouvindo? Letícia. Vamos ver aqui com a Letícia. Letícia, tá escutando melhor agora? João. Isso. O áudio tá bem ruim. Tá saindo cortado. Né? É do Douglas ou o meu? Douglas. Tá. Deixa eu ter... Tá me ouvindo? Melhorou? Agora melhorou. Tá bom. Melhorou. Eu dei uma aproximada aqui do microfone, do computador. Então, ia fazer a pergunta, né? Você citou a questão do fundo do recurso público, a disputa, né? Você traz isso no trabalho, né? Você cita que mesmo nos governos petistas, né? Somente as APAES, inclusive tem uma nota técnica de 2013 que diz o quanto foi enviado de recursos, isso, sem contar os outros, né? As outras modalidades. A gente tem que lembrar que as instituições elas são alimentadas não só pela educação, mas pela assistência, pela saúde, com recursos próprios de doação e algumas ainda com carnê, né? Carnê para aqueles que são atendidos, né? Como que você vê, então, essa é uma pergunta, a participação de pessoas, né, de deputados e senadores na elaboração do Fundeb, né, do Fundeb que acaba esse ano e que está sendo votado para ser permanente. Nós tivemos uma relatora ligada à PAI e um relator agora no Senado ligado à PAI também. Como você vê isso dentro da trajetória da PAI, né? E segunda pergunta, como a gente pode relacionar a ação histórica da PAI e sua hegemonia na elaboração das políticas, né? E mesmo quando ela não estava ausente, como a gente já citou aqui nos governos petistas, elas não se sentiram contempladas, entre aspas, né? E agora se voltam, né, para a elaboração de uma, entre aspas, atualização da política de educação especial. A disputa, né, o governo petista rompeu essa hegemonia, diminuiu essa hegemonia, né? Ela reconfigurou a hegemonia, né? Como é que você vê isso? A pergunta é muito boa e excelente, né, Douglas, para a gente poder pensar nessa questão da educação especial. Assim, em 2003 já houve uma reconfiguração da FENAPAES, né? Na FENAPAES, tendo presente a política da inclusão, né? Em 2007 ela se reorganiza, então assim, ela não perde, ela se reorganiza, tentando se adequar à realidade, mas ela nunca deixou de perder essa bandeira. Qual que é a bandeira? Transformar as APAES em escolas especiais. E quando a gente transforma em escolas especiais, ela já recebe muito mais recursos ainda, que envolve já, né, porque ela já recebe dinheiro do programa Dinheiro Direto da Escola, do programa de Escola Acessível, enfim, recebe aí o dinheiro do Fundeb,
Então, ela tem esses programas que ela tentam ser contempladas, mas o que eu vejo? Que ela, no momento, ela continua forte, atuante no Brasil, porque ela se coloca como portadora da deficiência intelectual. E é interessante que ela vai se reorganizando, reestruturando em formas de serviços. Por exemplo, desde a época do FHC, houve convênios com o Ministério do Trabalho e Emprego, né? O antigo Ministério do Trabalho, que foi extinto por atual governo. Então, essa relação com o poder público é uma relação muito forte, que não é só na área da educação, mas como a da assistência, da saúde, mas do trabalho, da área da cultura. Então, assim, é um movimento que não conta só com a educação, mas a maior fatia da verba é a educação. Então, como que eu vejo essa questão hoje? Hoje eu vejo que ela ainda continua dinamizando, e ela até mesmo lançou um novo documento em 2017, bem depois da minha defesa da tese, atualizando essa política, defendendo de forma clara a proposta de escola especial. Então, nós estamos aí numa situação de que eu vejo que se as pessoas não conscientizarem de que nós estamos falando que é preciso uma educação pública e com investimento público na educação pública, nós teremos aí uma realidade de um sistema paralelo de ensino. Porque a grande questão é o lobby que existe no legislativo, as influências que existem no poder judiciário. Vamos lembrar de um famoso juiz com sua esposa, que representa a FENAPAZ. Então, assim, nós temos aí relações com alta esfera do poder. E tudo ainda mais, mas essa relação é uma relação que a gente coloca em xeque porque é o seguinte, coloca sob a roupagem da filantropia. É aí que está o perigo. E a gente está falando do direito social. A gente está falando de um caráter de benemerência. E esse caráter de benemerência é um caráter que faz com que o tratamento com essa instituição seja assim, olha, ela está fazendo um trabalho caritativo, mas ela recebe todo o dinheiro público, então ela nada mais que está cumprindo a sua função, a função que ela desejou. Porque ela não foi obrigada ela não é obrigada a atender as pessoas com deficiência. Ela não é obrigada, ela é uma instituição privada. Oi? Pode ir, João. Que eu estava esperando aqui a Letícia, que é a nossa intérprete. Posso ir? Dá ok? Letícia, tá me escutando? Ela disse que o áudio tá muito ruim, a Letícia. Ela não tá... Melhorou? Melhorou, Letícia? Posso continuar, Letícia? Melhorou. Certo. Então, como eu estava explicando, existe uma relação muito próxima dos setores da grande esfera com as instituições e ainda sobre o discurso da filantropia, e não a educação como direito, não como investimento público no setor público. Então, essa é a luta de conscientização que nós temos que ter no Fundeb, porque o que está nessa previsão do Fundeb é continuar, inclusive por causa da meta 4 da Política Nacional da Educação, continuar investindo nessas instituições educacionais. A questão é,
A questão que se coloca não é o problema delas fazerem esse trabalho, mas elas se colocarem no direito e muitas vezes as regulamentações que viriam da secretaria, porque uma escola pública tem várias exigências, várias cobranças, vários relatórios, mas as APAES, nos documentos, elas são contra essa normatização, esse monitoramento das secretarias estaduais, porque elas alegam que são filantrópicas. Mas quando elas... Aí é uma contradição. Então é uma instituição que se movimenta na defesa dos seus próprios interesses. Então nós temos aí, Douglas, essa questão do Fundeb é uma questão crucial. Foi uma luta, conseguimos o Fundeb permanente, mas ainda nós não atingimos a luta que é uma educação pública para as pessoas com deficiência. E é a grande batalha que nós temos que travar junto com influenciar aí perto dos nossos legisladores e buscar que seja contemplado no orçamento público o investimento da educação especial às escolas. Enquanto as escolas não receberem as instituições, a escola pública recebe essa fatia do dinheiro para a educação especial, mas é muito pouco, porque a maioria vai para as instituições filantrópicas. E isso tende a permanecer. Então, a escola pública não vai ter as condições ideais que todos nós almejamos se não houver esse recurso. Tudo passa por um investimento. Não sei se ficou claro, Douglas. Ficou, João. E aí a gente vê qual é a importância, como eu disse, né? A relatora da Câmara é ligada à PAI, do novo Fundeb, e o relator é o Flávio Armes, né? Acho que não precisa falar mais nada, né? E a gente terá uma batalha grande na regulamentação do novo Fundeb, né? Porque agora nós estamos com um projeto para fazer uma emenda constitucional, mas a regulamentação, claro que o parâmetro da EPEC é importante, né? Mas a regulamentação que vai dizer para onde que vai, quanto que vai, né? E a gente tem um vínculo muito próximo com público-privado na educação infantil e na educação especial, né? Então a gente tem que ficar atento e agora no Senado fazer a batalha do Fundeb com o custo aluno qualidade, mas sem perder de vista depois ainda a luta pelos padrões de como será regulamentado. João, a gente abre para alguma pergunta? A Charles tem uma pergunta. Como a gente começou um pouco atrasado, teve problemas técnicos. Eu sei que você está muito cansado aí, Douglas. Você teve um dia cheio, uma semana cheia. Eu vou pedir para você esperar mais um pouquinho. Não, eu estou perguntando se pode abrir, porque eu não consigo ler as perguntas. Tá certo. Obrigada, amigo. Entendeu? A Charles, pode falar, se apresentar, Charles, por favor? Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Charles, sou professora falo aqui do Paraná, de Foz do Iguaçu, e tive a grata satisfação de acompanhar assistir a defesa do João Henrique, da tese do doutorado dele, que resultou nesse livro, e teve nada menos que Rosalba Garcia na banca, né? A Eulália, o professor Marquinhos, a professora Kátia como orientadora. Foi um momento incrível para eu que estava iniciando como aluna do doutorado ali no PPGS, tá? E é uma alegria muito grande estar aqui nesse poder também ouvir Só um instantinho, Charles. Deu aqui uma alteração aqui de som. Estão me ouvindo?
Pera aí. Acho que o som do Dalcides acho que tá melhor agora. Dalcides, acho que é melhor você desligar o som seu. Seu microfone tá ligado. Isso. Obrigado. Se tratando das suas ponderações, da sua pesquisa, que infere novas pesquisas, eu venho pesquisando a questão do estado do Paraná, especificamente a escola de educação básica na modalidade de educação especial, tá? E ela é um produto dessa fala, desse contexto que o João trouxe aí da FENAPAES, quando o João coloca que a preocupação da FENAPAES é tornar essas escolas como escolas, né? No ano de 2010, 2011, mais efetivamente no ano de 2012, o Estado do Paraná, a pedido da Federação das APAES do Estado do Paraná, em parceria com o Conselho, com a Secretaria do Estado da Educação, enfim, o Conselho Estadual da Educação, aprovou a alteração das escolas especiais do Estado do Paraná em escolas de educação básica na modalidade educação especial. Então, o Estado organizou políticas públicas de manutenção desse serviço substitutivo, de apoio financeiro por meio de uma lei denominada Todos pela Educação de 2013, de apoio a essas entidades mantenedoras das escolas. Faço importante colocar que quem estava como vice-governador era o Flávio Arnes, tá? Nesse período, então tem todo um contexto de influência política aí muito grande. Então, assim, a partir da organização dessas escolas, que deixaram de ser uma instituição e passaram a ser escolas de educação básica, elas passam a ofertar escolarização e certificação. Tá? Então, na pesquisa do meu mestrado, eu acompanhei essa implementação. E agora, no doutorado, eu estou acompanhando esse processo de escolarização. Se realmente está se efetivando essa escolarização, tá? Eu estou agora fazendo análise dos dados, enfim, mas vou resumir para vocês um pouquinho, só para pontuar. Os alunos do ensino fundamental, eles têm um tempo que eles chamam de ciclos, 2 ciclos, né? Para o aluno frequentar, em 4 anos, frequentar turmas com conteúdos que correspondem ao primeiro ano do ensino fundamental e 6 anos para ver conteúdos que correspondem ao segundo ano do ensino fundamental. Então, os alunos com deficiência intelectual, múltiplas deficiências, têm um período de 10 anos para se apropriar de conteúdos de primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Nesse período, se ele não se apropria desse conteúdo, quando ele completa 15 anos, ele vai para a EJA. Daí ele recebe uma certificação, uma documentação e vai para a EJA, tá? Porém, nesse período, se ele tiver condições acadêmicas, cognitivas, sociais, emocionais, isso está tudo em documento, tá? Ele pode ser incluído no ensino regular. Então, assim, o que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo os professores, alguns professores, e estou acompanhando os relatórios semestrais desses alunos, desses professores, desde a implementação da proposta no ano de 2012 até 2018, que foi quando eu coletei a pesquisa. Então, assim, quando você fala sobre essa importância de buscar esses alunos, práticas pedagógicas, o processo de escolarização, nossa, é doloroso, João, Douglas, é doloroso os dados que eu estou trazendo, sabe? Que eu, enquanto professora, eu me coloco no lugar, enfim, dos colegas professores e colocar o que a gente está vendo, sabe? Então, enfim, é a obrigação nossa, moral, né? Mas está sendo doloroso colocar esses dados e discutir esses dados na tese, sabe? Mas, enfim, muito obrigado. Eu quero adquirir seu livro, tá?
E obrigado, sua pesquisa realmente ela abre possibilidades inúmeras de pesquisas futuras, tá? E quero te dizer que o Paraná aqui está seguindo bonitinho a cartilha da FENAPAES aqui, articulada com os órgãos públicos, tá bom? Um abraço, João, e cada vez que eu leio a tua tese, eu estou sempre lendo ela, sempre volto e lendo. Eu sempre encontro elementos importantes. Muito obrigada mesmo pela sua produção, tá bom? A área do conhecimento ganhou muito com a tua produção, tá bom? Seria isso. Obrigado, Charles. Obrigado, Charles, pelas suas considerações, assim, muito rico em ouvir o que você tem a dizer, principalmente que você está aí estudando esse movimento já há bastante tempo, desde o mestrado, assim, então é muito gratificante poder ouvir os relatos, né, dessa pesquisa em andamento, aí que logo vai ser defendida, né, e fico muito grato em saber que você está vendo aí muita coisa que de fato aquilo que muitas pessoas já percebiam em outras pesquisas e que agora você está vendo de uma forma muito mais clara, né? Porque a grande questão, a questão que se passa é essa, assim, não é a gente ser contra a PAI, não é isso que está sendo colocado, né? É que a gente fala assim, é uma instituição privada que recebe dinheiro público. Só que o que acontece? Quando nós, professores, estamos na escola pública, qual é a situação? O aluno vai para a PAI, ele não tem. E a PAI diz, aqui é o melhor lugar para ele. Né? A PAI sempre coloca nesse sentido de proteção, de cuidado, de amparo. Mas quando a gente fala assim, olha, nós oferecemos uma educação melhor, mas quando nós vamos investigar essa situação da escolarização desse público, será que ela oferece? Né? Será que os alunos... Mas aí qual é o discurso? Isso próprios documentos da federação, não é? É que vai depender das condições do indivíduo, ou seja, sempre responsabiliza o sujeito, a pessoa com deficiência intelectual, por ela não alcançar os níveis esperados. Mas é estranho uma instituição se colocar como a melhor para essa pessoa, para escolarizá-la, mas não escolariza, certifica, né? Mas e o dinheiro público que foi investido? Né? Então essa questão esse dinheiro público que poderia ser investido nas escolas públicas é investir na formação dos professores, é investir nos recursos, é investir nos serviços, é investir na valorização do magistério, enfim, é uma infinidade de possibilidade de que esses recursos poderiam chegar às escolas para poder, isso que o Douglas falou, dessa regulamentação, para garantir uma educação de qualidade. E essa educação de qualidade é uma educação de formação. E sem dinheiro, nós não fazemos nada. Então, muito obrigado por essas suas considerações. E também não vejo a hora de ler o seu trabalho, de poder ver aí os resultados dessa pesquisa, e que vai dar certo, e que também a gente vai poder aí ter acesso a esses dados primorosos e esse trabalho inédito que você está fazendo. Obrigado. Obrigada. Alguém teria alguma pergunta? Eu vi que entrou aqui Sandra, Marilene, Raquel, Ângela. Douglas, encerrar. João, eu como pessoa com deficiência, o que mais me revolta, me indigna, me deixa triste, acho que é o uso da pessoa com deficiência, o uso mesmo, né? O uso no sentido, eles não querem uma pessoa com deficiência autônoma, formada, né? Porque uma pessoa autônoma não precisará da PAI, logo não precisará. Então tem muita gente que vive de APAI, Pestalozzi e outras instituições, né? Eu chamo, essa é uma parte do sequestro da subjetividade da pessoa com deficiência. Quando ele não tem o direito de ter as suas vontades. E isso acontece
com a família, acontece também na escola pública, mas eu vejo que acontece muito na escola, né, na instituição privada. Eu já cheguei a presidir uma instituição e por presidir tinha contatos com outras instituições e eu via quanto que ele me deixava mal, né? E a gente não consegue ainda, porque a hegemonia é tão forte, a gente não consegue, né, em termos da sociedade, se libertar. E para a gente entender o presente, a gente precisa entender o passado, compreender o passado. E mais uma vez o seu trabalho vem nessa direção, de a gente conhecer a história, a trajetória. Mas que não é uma história pelo passado somente, né? Mas é uma história que tem vínculo com o presente, né? Que tem, claro, essa pergunta que você faz no seu trabalho é a partir do presente. E aí você vai fazer um estudo historiográfico magnífico, né? E eu estou falando como historiador de formação, né? Documentos, as fontes, é um material rico. Muito grato, meu colega. Tem mais um comentário. Seu, você fala da Ângela? Oi, João, aqui é a Sandra, que eu estou usando o dispositivo da Ângela. Tudo bom Tá contigo, certo, querido? tudo bem. Pode falar. Eu queria o seguinte, João, primeiro parabenizar pelo trabalho, né? Eu estou louca para ler o livro completo e dizer que isso é muito importante para o estado de Roraima, ter essa referência, porque nós temos uma PAI aqui, eu acho que é interessante já começar a fazer pesquisas sobre isso, como é que ela funciona, né? E como ela se relaciona com esses eventos patrocinadores, por Roraima Cap, que financia essas coisas. Eu queria compreender, eu acho que seria interessante ter esse olhar, né, para elas nesse momento. Mas o que eu queria, a minha questão mais metodológica. Eu queria saber como é que você relacionou, então, a teoria de Gramsci com a ferramenta que você usou, análise do discurso crítica. Como é que foi isso? Como foi essa relação que você fez? Mas para pensarmos, inclusive, a questão da orientação, da pesquisa, né? Principalmente a pesquisa documental. Queria que você pudesse nos ajudar a compreender um pouco isso. Obrigado. É uma pergunta muito pertinente e essa questão do método é fundamental para a gente fazer uma pesquisa, né? E é interessante, a primeira coisa a falar que até 2016 ou 2017 não existia nenhuma Roraima no estado, nenhuma APAI no estado de Roraima, né? Era o único estado do país que não tinha nenhuma APAI, mas que ela veio aí se fortalecendo com recursos e foi construído e tem uma sede. E então, assim, antes a APAI não estava presente só no estado de Roraima e hoje ela está aqui, né? Então ela está em todo o país, tem um mapa do site da APAI, você pode ver. Ela tem uma grande concentração no sul e sudeste, por número de municípios é altíssimo, e na região norte e nordeste ela está bem atuante também. Então, assim, a gente vai vendo a força desse movimento que se estende, que está aí fazendo aí teias, né, de financiamento, aí, teias de relações que vão para além de uma localidade. Sobre a questão do método, então, assim, o método, né, foi um materialismo histórico dialético. E dentro desse método, eu utilizei não só como próprias obras de Karl Marx e Engels, mas também o Antônio Gramsci, que é um pensador, né, um filósofo, que contextualizou o marxismo originário. Então, Gramsci, ele trabalhou com um método também. Então, assim, o próprio Gramsci já se utilizava desse método. Beleza. A análise crítica do discurso, eu trabalhei com algumas ferramentas que principalmente foram pelo Fairclough, que é Norman Fairclough, é um linguista britânico que trabalha com análise do texto, do discurso enquanto texto,
no texto o discurso enquanto prática social e o discurso enquanto prática discursiva. Então ele analisa o discurso em 3 dimensões: texto, prática discursiva e prática social. Então o que eu fiz? Como eu tinha 33 documentos como fonte primária para serem analisadas, eu escolhi algumas ferramentas dessa análise crítica do discurso. Quais ferramentas foram essas? Eu selecionei as ferramentas da intertextualidade, da interdiscursividade. E aí tem todo o conceito por detrás, justamente para entender a relação com as políticas, e com a questão das teorias. E dentro do texto, do discurso, enquanto prática social, o Foucault, ele trabalha com o conceito de hegemonia e ideologia. E ele vai falando dessa dimensão do texto enquanto prática social, trabalhando com o conceito de hegemonia de Gramsci, né? E de ideologia ele recorre a Althusser e a outros, e de Gramsci também. Mas nessa questão eu preferi utilizar o conceito de ideologia do discurso ideológico partindo de... Então, como é que eu fiz? Então, primeiro eu coletei todos esses textos, eu fiz uma planilha organizando todos, fiz categorias, e a partir dessas unidades e segmentos, aglutinei em categorias. Nessas categorias eu fui analisando a questão da interdiscursividade, intertextualidade, e depois vendo as questões da hegemonia e da ideologia presente. E assim foi tecendo todo o trabalho aí durante 3 anos. Não sei se ficou claro, Ângela, resumidamente. João, ficou ótimo, muito obrigada. Mas não é a Ângela que está falando aqui, não, a Sandra, que o meu celular deu um probleminha e eu não consegui ligar o meu áudio. Então, parabéns aí pelo trabalho, pela iniciativa, viu? Estou muito orgulhosa. E obrigada por permitir, né, essa troca, esse compartilhamento de conhecimentos a partir da sua tese. Obrigado, Sandra. Obrigado. Agora estou me lembrando de você, Sandra, aqui da Federal. Obrigado, viu, por estar presente. Douglas, vamos então encerrar. Mais um comentário para encerrar? Eu acho que fica claro o que eu já tinha dito, né? Mas assim, o trabalho do João é um instrumento científico, né? Uma ferramenta científica, mas é também uma ferramenta política. É andar com ele embaixo do braço, né? Para a gente combater a segregação das pessoas com deficiência, ao mesmo tempo que lutar pela escolarização e inclusão desses alunos na escola, e a gente ter o livro como, vamos dizer assim, um livro de cabeceira, né? O livro que fica lá na cabeceira da gente, para a gente, quando precisar, consultar, né? Eu me arrisco a dizer que daqui a alguns anos esse livro estará assim, popularizado como o livro da Janus e do Mazzotti em termos de história da educação especial. A gente tem poucos trabalhos assim, né, sintéticos, ao mesmo tempo que amplos, né? E a gente precisará desses trabalhos para a gente entender, né, a educação especial nesse século, especialmente a partir aí, né, da nova política e com raízes lá, né, no século XX. Mas eu acho que vai ser um trabalho de consulta quase que necessária, né, vamos dizer assim, para quem estuda educação especial, né? Eu não estive na banca, mas sei que a banca, né, pelos colegas que estiveram, é uma banca maravilhosa e que trouxe muitas discussões. Então é um trabalho, né, que planta semente. Como a Charles falou, deixa a gente abre muitos caminhos, né, para novas pesquisas, até do próprio João, de outros, e que não nos deixa com água na boca, né?
com vontade, com sede, né? De ler mais, de buscar mais. A gente precisa do conhecimento científico relacionado a uma opção política, né? Uma ação política. E o livro do João traz tudo isso, né? Junto com também sua própria atuação. Eu queria, então, agradecer o convite, João, por mediar. Espero ter contribuído, dialogado. Agradeço a todos e todas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Tiares, que eu estou com saudade. Ô, Tiares, não tive sua foto aqui, meu Deus, quanta saudade. Posso deixar os meus contatos aqui, João? Pode, claro, Douglas. Tá. Quem quiser, né, conversar, dialogar, eu estou nas redes sociais, eu estou no Facebook, Douglas Ferrari. Estou também no Instagram, Douglas Christian Ferrari D, todos dois com a foto de um olho, né? Foto do olho azul. Então lá a gente pode compartilhar, trocar ideias. E se alguém quiser aprofundar, né? Que às vezes na rede social não dá para fazer um grande aprofundamento, eu vou passar meu e-mail, tá bom? Uhum. Eu vou ler devagar para facilitar também o nosso intérprete. DOCHLIS, do Cris, lembrando do H, do Cris, .ferrari, @gmail.com. docris.ferrari@gmail.com. Bom, João, devolvo a palavra, agradecendo muito, desejando sucesso, dando os parabéns. Obrigado, Douglas, pelas suas contribuições, assim, por estar aqui presente, a Tiares, a Sandra, e aos intérpretes da Alcides e Letícia, que prontamente aceitaram esse desafio. Peço desculpas por problemas tecnológicos, mas isso é porque é uma solução muito caseira, mas que o objetivo é isso, é levar a discussão, ainda mais diante dessa política, dessa proposição de uma nova política da educação especial. Então não poderia deixar de passar em branco que é importante, porque o livro foi lançado este ano, em março de 2020, então não poderia, falei assim, com toda essa história da pandemia e com as coisas caminhando e essa situação do FUDEB, se não for agora, que hora vai ser essa discussão sobre a educação especial? Então, por isso eu falei, não, tem que dar um jeito de pelo menos divulgar e falar, olha, pessoal, tem este livro ajuda a entender algumas relações de força e a gente precisa estar atento a algumas coisas que não é nos ensinado, que às vezes somente pesquisadores têm acesso, mas o conhecimento é para todos. Tá? Muito obrigado a todos, obrigado Dalcides, obrigado Letícia, Charles, Marilene, Sandra, Raquel, Douglas e todos que estiveram acompanhando. E na descrição eu vou colocar meu e-mail e estou pensando, dependendo do resultado dessa discussão, quem sabe aí a gente pode marcar uma live só no Google Meet mesmo, mais fechadinha, para a gente problematizar, né? Quem sabe isso pode ser trabalhado futuramente, né? Obrigado, gente. Uma boa noite a todos e a todas. Boa noite. Tchau, tchau.